No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz e tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer a reconheção a Ti. E de mim voarei, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E convencer a quem se envolve esconde o mesmo teu filho com assim. E de mim voarei, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz e tua presença me prazer. Tua presença meu prazer. Tua presença meu prazer. Tua presença meu prazer. Tua presença meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz e tua presença meu prazer. Só tua graça me faz e tua presença meu prazer. Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso culto da Igreja de Bom Jesus. Eu sou Rafael e, como é Natal, eu queria ler uma passagem bíblica. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Admirada, ficou pensando no que ele queria fazer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado rei dele, o rei Davi.
Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado por esse mundo maravilhoso. Você criou um mundo de tal maneira, de uma maneira inigualável. O seu filho unigênito nasceu, e isso que nos promove o que é Natal. Que cada pai, mãe, filho, filha, tio, tia, avô, avó, primo, prima, parentes, muitos parentes, irmãos e irmãs sejam muito mais que abençoados. Em nome de Jesus, Senhor, eu gostaria que o Natal seja a coisa mais importante para as pessoas. Em nome de Jesus, amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa." Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olá, amigos e amigas em Cristo. O Natal está chegando e eu gostaria de te desafiar a olhar para o menino Jesus na manjedoura e imaginar o que ele vai ser quando crescer. Isso vai nos levar a uma pergunta: quem é Jesus? Por isso nós lemos o texto sobre as bodas de Caná e o milagre da transformação da água em vinho. E o que há de tão especial nesse acontecimento? A resposta é que o que houve lá não foi apenas um milagre, mas como você vê no verso 11, foi na verdade um sinal miraculoso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o milagre está apontando para algo além dele. É muito importante nós nos darmos conta disso, porque o que aconteceu nesse casamento em Caná da Galileia foi o evento escolhido por Jesus para inaugurar o maior movimento da história deste mundo. Portanto, ele de certa forma retrata o que é o cristianismo e a fé cristã. Veja bem, quando se lança um movimento, você tem o cuidado de fazer a melhor apresentação possível desse movimento. Então percebam que a primeira coisa que Jesus fez não foi caminhar na água, não foi ressuscitar alguém dos mortos, não foi qualquer outra situação bem mais dramática. Ao invés disso, o que nós temos aqui? Uma festa de casamento que estava fadada ao fracasso. Se você fosse criar um milagre para lançar o seu movimento, você jamais faria algo como isso que Jesus fez. Mas Jesus fez. Então nós vamos ver 2 coisas que esse milagre nos mostra: quem é Jesus e o que ele deseja oferecer. Nos versos 8 e 9 existe um termo muito interessante que você não encontra em nenhum lugar mais no Novo Testamento. O verso 8 diz: "Leve um pouco de vinho para o encarregado da festa." No verso 9, o encarregado da festa provou a água transformada em vinho, e assim por diante. Agora, quem é o encarregado da festa?
No original grego, essa palavra ela é próxima do que nós poderíamos chamar de um mestre de cerimônias. Você sabe, se você tem realmente uma festa boa, uma grande festa, você quer que alguém a organize. E esse é alguém que diz, agora nós vamos fazer isso, etc. Essa pessoa também cuida de tudo em relação aos comes e bebes. E normalmente ela não aparece muito na festa. Mas a festa não funciona direito sem ela. Agora, essa festa, ela vai se tornar chata, essa festa que Jesus está participando, porque vai faltar o vinho. E Jesus salva esse cara que fica escondido organizando tudo. E porque Jesus fornece o que é necessário para a festa, ele se revela como sendo o verdadeiro encarregado da festa, o verdadeiro mestre do banquete, o Senhor da festa. Mas por que Jesus Cristo, em seu primeiro milagre, está fazendo isso? Por que ele faria isso para mostrar ao mundo quem ele era e para nos mostrar quem ele era também? Porque ele cria como cartão de visita cerca de 600 litros do mais delicioso vinho e faz uma festa que estava morrendo ser a mais incrível de todas. Porque o que ele está querendo dizer é, eu vim como Senhor da festa. E como Senhor da festa, ele aponta para as antigas histórias que dizem que o dia do Senhor será como uma grande festa. Isaías 25, por exemplo, diz, naquele dia o Senhor fará para o seu povo uma festa com as mais finas comidas e vinho, muito refinado. E nessa montanha ele esmagará a morte para sempre. E o Senhor jogará fora as lágrimas de todas as faces, e toda reprovação e vergonha será expulsa para sempre, porque o Senhor Deus disse. Jesus diz, de todas as coisas que eu posso falar para você, de todas as coisas que eu poderia mostrar para você, e poderia ser muitas, muitas coisas, essa é a primeira. E isso mostra o que eu quero trazer com esse movimento do Reino de Deus, um festival de alegria. Gente, comparada com essa festa que Jesus vai trazer, qualquer outra festa que você já viu vai ser brincadeira de criança. E isso tem que guiar a tua vida, isso tem que fazer você olhar para frente, independente das circunstâncias. Isso tem que te dar esperança. Então, antes de nós irmos mais adiante, eu gostaria de colocar dessa forma. Por que em Florianópolis e em outras cidades, a maioria das pessoas não estão indo a cultos? Você sabe por quê? Eu vou te dar pelo menos uma das principais razões. As pessoas pensam, olha, eu sei que a igreja tem coisas boas para me ensinar, para me fazer uma pessoa melhor, mas agora eu quero me divertir, me alegrar a mim mesmo. Eu estou em Florianópolis, eu quero me divertir. Essa religião, ela me ensina coisa boa, mas eu quero aproveitar a vida. Mas, gente, essa é a visão que você tem da fé cristã. Você acha que ser cristão significa ficar longe de problema, fazer o bem para as pessoas, ser moralmente correto em algumas coisas, cumprir alguns ritos religiosos? Se você fizer isso, Jesus fará com que você consiga qualquer coisa. Talvez você pense isso. Mas isso é o que você acha que é a fé cristã. Jesus aqui está dizendo, em certo sentido, que quase não se importa se você rejeitar ele. Só que você não está me rejeitando, ele diz, de maneira inteligente, você está me rejeitando de maneira tola. Você nem mesmo sabe o que você está rejeitando. Você se atreve a dizer que rejeita a fé cristã porque quer se divertir, mas você nem mesmo sabe quem eu sou? Você nem mesmo sabe o que você está rejeitando? Jesus diz, eu sou o Senhor da festa e eu vim trazer a verdadeira alegria ao mundo. Eu vim para fazer o mundo funcionar com vinho. Pense nisso. Agora, isso nos leva à segunda imagem que Jesus usa aqui para mostrar quem ele é. Veja o verso 4. Maria foi até Jesus e fez um pedido razoável. Quando o vinho acaba na festa, é o fim da festa. E naqueles dias os casamentos eram os maiores eventos da região. Então Maria vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E ela conhece, sem dúvida, o poder de Jesus. Ela ouviu o anjo anunciá-lo e ela vive com ele. E além disso, ela conhece o amor dele e ela sabe da sua preocupação para que nada aconteça de errado. Nós não sabemos qual a relação da família de Jesus com os noivos, mas algo assim parece ter passado na cabeça de Maria para ela chegar até Jesus e dizer, não tem vinho, você pode fazer alguma coisa? E ele diz, mulher, a minha hora ainda não chegou.
Veja bem a situação. Ela diz: você pode fazer alguma coisa para resolver esse problema? E ele diz: a minha hora não chegou. Como assim? Parece que as coisas não se encaixam. Gente, a questão aqui, e eu vou seguir o raciocínio do Tim Keller quando ele comenta esse texto, é que Jesus está pensando sobre alguma coisa a mais. A sua mente está a milhares de quilômetros na frente. Quando eu li isso nas primeiras vezes, a minha reação imediata era pensar que Jesus disse algo como: você está tentando me forçar, eu não estou pronto para fazer um milagre. Mas então eu penso, por que ele imediatamente muda e faz um milagre? Veja, nós não podemos tratar Jesus da maneira que nós tratamos os outros. Jesus não diz assim: olha, mãe, não é hora de eu fazer milagres, para depois de alguns minutos dizer: sinto muito, eu mudei de ideia, vamos fazer isso sim. Gente, ele é o líder do maior movimento na história do mundo. Essas coisas, elas são calculadas, essas coisas, elas são muito bem pensadas. Ele é a mente mais brilhante que já passou por aqui. Esse tipo de coisa não acontece no improviso. Então, por que ele disse que a sua hora não tinha chegado? Porque, gente, ele não está falando sobre milagres, mas está pensando sobre alguma coisa a mais. Nós podemos dizer que Jesus estava pensando sobre duas coisas. A primeira é bem fácil de perceber. Se você é um homem solteiro, como Jesus era, e você vai a uma festa de casamento, o que você tende a pensar? Você tende a pensar no seu próprio casamento. Algumas vezes você está sentado lá na festa, os seus olhos, a sua mente estão a quilômetros de distante. E você está pensando: como será o meu casamento? Com quem eu vou me casar? Você não está pensando deste tempo, mas você está pensando em outro tempo. É isso que Jesus está fazendo. E se Jesus está realmente pensando sobre o seu casamento, isso teria mexido com ele de uma maneira muito mais profunda do que mexeria conosco, porque a Bíblia nos fala do entendimento dele sobre o seu casamento. O Antigo Testamento, através dos profetas, nos mostra que o Deus da Bíblia não quer se relacionar conosco apenas como um rei para nos sujeitar. Ele também não quer se relacionar conosco como um pastor de ovelhas, apenas para nos cuidar, ou apenas como um pai para nos orientar. Nós somos informados de novo, que Deus quer se relacionar como um marido para sua esposa. Ele quer nos conhecer, nos amar e se unir a nós de maneira tão profunda como o marido faz com a sua esposa. E, portanto, tudo através do Antigo Testamento caracteriza ele como o nosso noivo, o noivo do povo. E Jesus Cristo tem com certeza isso na sua consciência. Veja Mateus 9, quando os discípulos de João perguntam a Jesus por que os discípulos dele não fazem jejum, ele tem a audácia de dizer que os amigos do noivo não fazem jejum quando o noivo está ainda com eles. Ou seja, ele é um noivo. E se você for ainda para o fim de João 3, João Batista é perguntado por que todo mundo está seguindo Jesus e ele está deixando. O que João diz? Que as pessoas estão seguindo Jesus porque Jesus é o noivo e ele é apenas o amigo do noivo. Quem é a noiva? O mesmo autor de João, no livro de Apocalipse, escreve para nós que a noiva é a igreja. Então, sobre o que Jesus está pensando, gente? Sobre o dia do seu casamento. Ele está pensando sobre o dia no qual as pessoas vão ver quem ele realmente é e que naquele dia tudo será consumado. O fim é uma festa. E é sobre isso que Jesus está pensando. Agora tem uma segunda coisa sobre a qual Jesus está pensando. Veja a frase: minha hora é chegada. A palavra hora tem um sentido técnico aqui. João 7,30, 8,20, 12,23, 13,1. A palavra hora significa hora da sua morte. Então a cena fica mais ou menos assim. Maria diz: eles precisam de vinho para a festa de casamento. Jesus diz: não é minha hora de morrer ainda. Mas tão logo isso acontece, fica evidenciado que eles não têm vinho para a festa de casamento.
Então ele diz algo como: o único jeito de eu conseguir produzir vinho para minha festa de casamento, o único jeito de eu conseguir me unir com a minha noiva é ter de passar pela hora da minha morte. Veja, tudo no livro de João aponta para a cruz e para essa morte pela qual Jesus vai ter que passar. Segundo o biblista N.T. Wright, João fala desse primeiro sinal. Depois, no capítulo 4, ele avisa de um segundo sinal, né, que é a cura do servo do centurião romano, e depois ele nos convida a contar os outros sinais. Nós temos sinais ainda nos capítulos 5, 6, 9, 11, o que totaliza 6. E o sétimo sinal, que é um número importante na literatura hebraica, é a cruz. Portanto, por que Jesus está agindo da maneira que ele age aqui? Jesus Cristo está em uma festa de casamento, sentado no meio de toda essa alegria, imaginando a tristeza que está vindo. Porque não existe meio de Jesus não pensar sobre o que ele terá de fazer para obter sua noiva. Não é possível beber a taça da alegria sem antes passar pela taça do sofrimento. E Jesus bebe da taça de sofrimento mesmo sem ele querer fazer isso. Ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele faz isso por causa do amor por sua noiva e para que o seu casamento se concretize. Em outras palavras, Jesus sabia que teria de passar pela hora da morte para poder beber a taça de alegria conosco. E lá está Jesus, sentado no meio de toda aquela alegria, pensando alto que o único jeito de eu ter o meu dia de casamento será através da minha hora. É isso, gente, em última instância, o que Jesus veio fazer nesse mundo. É para isso que o sinal aponta. É sobre isso que trata o Evangelho. Ok, a história das bodas de Caná nos mostra que Jesus é o verdadeiro Senhor da festa e o verdadeiro noivo. Mas essa história também nos mostra o que ele deseja nos oferecer. Me acompanhe. Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor da festa e o verdadeiro noivo do seu coração. Se você entender essas duas coisas, então você vai ver que ele deseja oferecer para nós uma poderosa experiência sensorial. Veja bem, porque a Bíblia continuamente caracteriza a salvação de Jesus como vinho. E porque a Bíblia fala constantemente sobre a fé cristã como uma festa. Mateus 8:11 é dito que: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso não significa que quando começar o reino dos céus, nós teremos uma festa. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino dos céus é uma festa. Veja que o vinho que os convidados tomaram nas bodas de Caná era o melhor que eles já tomaram. A experiência que Jesus nos dá supera a todas as outras. Eu quero enfatizar isso. A Bíblia, ela continuamente nos empurra para uma experiência sensorial de linguagem. Quando ela fala sobre o nosso relacionamento com Deus, por exemplo, Salmos 34:8, o salmista diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem, os leitores do salmista não sabem que o Senhor é bom? O salmista vai dizer: claro que nós sabemos que o Senhor é bom. Eu sei que você sabe que o Senhor é bom, mas eu quero que vocês experimentem que o Senhor é bom. Essa é a diferença. Olhe também Salmos 119, onde diz: abram os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Veja, o salmista está pedindo para abrir os seus olhos para ler, mas ele consegue enxergar cada palavra que está escrita. Então, o que ele quer dizer com isso? Jonathan Edwards explica por que a Bíblia insiste em usar experiências sensoriais. Ele diz que é porque ela mostra que não é suficiente você saber que Deus é bom, não é suficiente conhecer a bondade, o poder, a santidade e o amor de Deus. Você tem que provar, você tem que experimentar isso. A diferença entre acreditar que Deus é gracioso e provar que Deus é gracioso é tão diferente quanto ter uma crença racional que o mel é doce e ter uma experiência verdadeira da sua doçura. E o que é a fé cristã, então? Na fé cristã, você não é convidado para memorizar uma série de crenças, mas para participar de uma festa.
Você não é convidado para obedecer a uma lista de regras, mas você é convidado para uma festa. Você foi convidado não apenas para saber sobre a bondade, santidade e poder de Deus, mas para experimentar o amor, a beleza e tudo mais que Ele tem para oferecer. E toda a glória dessas coisas, é o que diz o verso 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Finalmente, como isso acontece? O primeiro passo para você provar essa realidade é você estar faminto, desejoso dela. O primeiro passo da nova sensação do coração, então, é que você começa a ansiar por ela, você começa a ficar infeliz se você não tem isso. E você fica faminto, sedento, portanto. Então acontece uma segunda coisa, que é você começar a se deleitar, a desfrutar dessas coisas. Ou seja, essa experiência ela começa a se tornar doce, ela começa a envolver você, ela começa a fazer parte da tua vida. Então, finalmente, a terceira coisa é que essa experiência ela começa a te satisfazer, elas começam a encher você de vinho. Veja, esse é o verdadeiro vinho que vai para a tua cabeça. Daí você começa a dizer o seguinte: olha, eu estou tão certo do amor de Deus por mim que eu não consigo mais ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre mim. E, portanto, eu não tenho mais medo. E a sabedoria de Deus é bem mais saborosa do que a minha própria sabedoria. Então, eu não fico mais ansioso. E a misericórdia de Deus me enche muito mais do que outras pessoas dizem sobre mim. Portanto, eu não me sinto envergonhado. O que Jesus oferece para você? Jesus oferece para você uma festa, uma sensação poderosa, uma experiência sensorial que preenche não apenas uma lista de crenças ou regras para talvez obter pureza. O que Jesus oferece é algo fantástico e faz qualquer outra experiência realmente ser uma brincadeira de criança. Essa é a última coisa que eu vou falar para você. O acontecimento das bodas de Caná nos dá um quadro perfeito de duas coisas que você tem que fazer para receber isso. Você tem que admitir que está fora, então você tem que ficar com todo o crédito. É assim que você se torna cristão. Então, o que quer dizer se tornar cristão? Observa esse noivo, ou mestre de cerimônia, que é desorganizado, atrapalhado. Eles nem se dão conta da incrível gafe que tinham cometido, e no fim de toda a história, no fim do sinal miraculoso, eles ficam com todo o crédito que Jesus fez. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo que essa é a melhor festa que já existiu, e eles obtêm o crédito completo por tudo que Jesus fez. Eles estão obtendo todo o louvor que Jesus forneceu. Veja, é isso que significa se tornar um cristão. É ir ao Senhor e dizer: Deus, embora eu seja indigno, embora eu tenha falhado, eu aceito o crédito por aquilo que Jesus fez em meu lugar. Para finalizar, 3 questões práticas para você. Primeiro, essa história nos mostra que você pode ir até Jesus com poucas coisas. É muito engraçado ver os comentaristas desse texto. Eles, em geral, parecem decepcionados com o fato de Jesus Cristo usar o seu poder, o seu precioso tempo, como uma simples festa. Porque Jesus usou o seu poder como uma coisa tão pequena. Não é algo impactante, não é vida e morte, não é cura de um leproso, uma criança morrendo. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que para Jesus, toda pequena coisa importa. Não existe qualquer necessidade na tua vida que Ele não dê atenção. Não existe algo tão grande que Ele não possa superar, nem algo tão pequeno que Ele não se importe. Portanto, você pode chegar até Ele sem constrangimento. Agora, uma segunda coisa, essa história nos mostra que devemos nos submeter ao tempo de Cristo. Com Maria, você pode ir até Jesus para pedir alguma coisa e a resposta não ser aquilo que você gostaria. Aqui nós estamos aprendendo com Maria, ok? Ela disse que as pessoas
para as pessoas fazerem o que Jesus disser. O que ela está fazendo? Ela está lembrando das palavras do anjo, crendo que ele é o Salvador do mundo e que tudo está nas tuas mãos. Você nunca vai obter a bênção se não fizer exatamente aquilo que ele disser. Mesmo que não faça muito sentido para você, então, o que você tem que fazer? Você tem que sujeitar o tempo dele. Uma última coisa, embora você saiba que a vida é dura, você tem poder sobre a sua alegria. Assim como Jesus, nós podemos ficar no meio da tristeza e imaginar a alegria que vem. Em outras palavras, se você pensar no que você obteve com Jesus, se você lembrar da sensação que você experimentou com ele, você deveria conseguir encarar absolutamente qualquer coisa. A minha sugestão para você é que se você está decepcionado com alguém ou com alguma situação na tua vida, se você não é uma pessoa que ama a vida ou se não há alegria em você, tenha controle sobre isso agora. Olhe para a glória de Jesus. Encha a sua cabeça com aquilo que ele fez por você. Ele é o Senhor do vinho. Ele é o Senhor da festa. Tenha fé nele e viva a alegria que ele oferece. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e receber as Tuas bênçãos que foram conquistadas naquela cruz. Tu, Deus, com certeza é o Senhor da festa, é o noivo do nosso coração, é aquele que faz um milagre simples se tornar algo que é impactante e que nos aponta para toda a Tua obra neste mundo. Portanto, Deus, nós nos consagramos como Teus discípulos e que neste Natal nós possamos fazer da Tua obra o centro da nossa vida. Nós possamos olhar para aquele menino na manjedoura e ter certeza que ele vai nos mostrar a verdadeira vida. E nós confiamos naquilo que ele vai fazer para que essa vida aconteça em nós e no mundo inteiro. É assim que oramos nesse nome, no nome santo de Jesus. Amém. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que encontrar? Será que podes imaginar aquilo que sonhei para ti? O meu, minhas mãos fizeram para ti. O meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar.